Boa noite, amigos. Reunidos sob a proteção dos benfeitores do grupo da Fraternidade Irmão Altino, vamos todos juntos neste momento, não obstante a separação física, refletir sobre esses questionamentos que muitas vezes nos alcançam, porque de tempos em tempos a humanidade é alcançada por problemáticas como essa da pandemia atual. O que a doutrina espírita nos oferece para formar uma filosofia de vida segura e confiante para lidar com estas situações e com todas as outras situações caracterizadas por maior dificuldade. Pensando nessas questões, fomos pesquisar no Livro dos Espíritos e ali encontramos na terceira parte das leis morais, entre as 12 leis morais, duas delas, da lei de destruição e da lei de progresso. Allan Kardec, quando organizou o Livro dos Espíritos, em particular nas leis morais, o que é que ele fez? Ele colocou em epígrafe, colocou em destaque no início do capítulo aqueles temas que seriam abordados. E tanto na lei da destruição como na lei do progresso, ele destaca ali vários eventos que nós podemos classificar hoje com aquilo que chamamos pandemias. E é algo muito interessante refletir, e selecionamos duas perguntas desses dois capítulos. Uma das perguntas é a 728. Na 728, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a destruição é uma lei natural? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renovar e se regenerar, porque o que chamais destruição nada mais é que uma transformação. Essa é a palavra que os espíritos usam, que tem por fim melhorar os seres vivos. Interessante, né? Não é melhorar só o ser humano, portanto, são todos os seres vivos do planeta. E na lei do progresso, na pergunta 783, Allan Kardec também vai formular uma pergunta, e ele diz assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha previsiva, lenta, progressiva? E os espíritos respondem para ele: há progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas, quando um povo não progride como deveria, de tempos a tempos, Deus o sujeita a um evento de natureza física ou moral, que é um abalo, que tem por fim a sua transformação. A mesma ideia de transformação, portanto. Vamos nos utilizar de uma imagem que Allan Kardec também gostava, que tem a ver com a natureza, algo que todos nós gostamos, né? É o nascimento da borboleta. Imaginemos uma borboleta nascendo. Ela veio de uma larva que se tornou casulo, que hibernou em um lugar restrito. E quando aquelas asas vão se formando e se tornando fortes, pela força de desejar, a liberdade quebra as paredes do casulo, e alça um voo rumo à liberdade e rumo a outras vivências. É uma imagem belíssima. É como se fôssemos nós nos habilitando, nos capacitando para adotar uma filosofia forte de vida, de confiança plena na divindade, e vamos estabelecendo os critérios para nos liberarmos das nossas fragilidades, dos nossos conflitos, das nossas dificuldades e desafios, né? E falando em desafios, já que a terceira parte do Livro dos Espíritos remete depois ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, uma das 8 bem-aventuranças de Jesus, onde Allan Kardec elenca uma série de mensagens para comentar essa passagem
em que Jesus se refere aos aflitos. E vivendo em um planeta onde nós ainda temos a questão dos conflitos da vida, esse capítulo nos dá uma condição de reflexões que nos auxiliam a amadurecer a compreensão e formar uma filosofia de vida com base na fé raciocinada. Uma outra contribuição que recebemos da doutrina espírita, porque nós precisamos dar sentido à nossa vida. E o sentido da vida está relacionado com o sentido da vida do espírito imortal. Essas aflições da vida, todos nós conhecemos. O medo, a ansiedade, a depressão, o luto, a baixa autoestima, a enfermidade, como estamos vendo no momento, né? O consumismo, o suicídio, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, as compulsões. E aí nós vamos procurando na leitura refletida formar essa filosofia de vida, compreendendo um outro valor que a doutrina espírita nos traz, que é a lei de causa e efeito. No próprio capítulo 5, nós temos 2 itens: causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Ora, nós precisamos compreender aquilo que nos preocupa, as características das nossas vivências e raciocinar de onde elas vêm. Do passado, agora, há pouco tempo, construímos muitas vezes as nossas dificuldades, ou então do passado pregresso de uma outra encarnação. E aí temos a lei da reencarnação como uma outra contribuição. Mas nós precisamos estar amadurecidos nessas reflexões, porque quando somos atingidos pelas aflições, pelas dores, pelos desafios, nós precisamos nos amparar na nossa filosofia de vida formada a partir desses valores que a doutrina espírita nos facilita a compreender. Leon Denis também se refere à lei de causa e efeito como lei das repercussões, ou seja, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós sentimos, repercute em nossa vida pessoal, familiar, profissional, social e até muda o nosso padrão espiritual. E André Luiz também se refere a essa lei como sendo lei da ação e reação. E vamos então terminar com um livro psicografado por Chico Xavier, autoria de Emmanuel, A Caminho da Luz. Nós somos irmãos a caminho da luz. O nosso querido planeta, desde a geração dele, passando por toda a história planetária, com muitas pandemias, como Emmanuel cita nesse livro, vai nos ajudando a amadurecer a questão que nós não estamos aqui por acaso, que uma sociedade não vive questões de enfermidade por acaso, e que a humanidade inteira não vive essa situação por acaso. Estamos a caminho da luz. E esse livro tem um convite no último capítulo, fechando o livro. O convite é que trabalhemos com Jesus, trabalhemos a nossa filosofia de vida harmonizada com os valores que Jesus nos ensina, para sermos um elemento de renovação para nós mesmos, para a nossa vida conjugal, familiar, a nossa vida pessoal. E isso se reflete no nosso ambiente. E assim, peçamos a Deus, queridos, que sejamos envolvidos pela confiança plena nas suas diretrizes, para que, em chegando essa época de renovação ao planeta que estamos passando, as circunstâncias nos encontrem como servidores da vida, servidores de Jesus, pois somos irmãos a caminho da luz. Boa noite a todos.